Opa, professor Felipe Fontoura falando com você mais uma vez do canal Dev Samurai. E hoje eu estou nesse vídeo para falar, na verdade, para responder uma dúvida que normalmente me perguntam, que é sobre inglês. E se inglês é importante na área de programação, ou se eu devo programar os meus códigos em inglês, comentários em inglês, sei lá, utilizar todo dia o inglês. E sempre quando alguém me pergunta isso, eu comento e respondo que inglês é fundamental, pelo simples fato que os melhores materiais são lançados, obviamente, em inglês. Por exemplo, eu estou com 2 livros aqui, são em inglês. Esse livro aqui, por exemplo, é um livro sobre segurança da informação, né? É um livro que eu já li, gosto muito desse livro, e todo livro ele está em inglês. Outro livro também, muito técnico, só que é mais para a área da matemática. Esse livro aqui, o Numerical Recipes, são 2 livros muito bons. Claro, eu não recomendo, se você estiver aprendendo programação, não recomendo você ler esses livros, mas eu estou mostrando esse material justamente para você perceber que os melhores materiais, os melhores livros, o melhor de tudo é lançado em inglês. Sem falar também que TI, né, as melhores oportunidades tá lá fora, né? Mesmo se você trabalhar numa empresa daqui, você provavelmente vai ter que interagir com alguém lá de fora. E eu não estou falando nem de americano, você pode de repente estar interagindo com outras pessoas que vão falar, adivinha? O inglês. Então se você tiver hoje que, vamos dizer assim, fazer um curso de uma tecnologia muito avançada, ou inglês, faça o inglês primeiro. Como assim? Eu quero fazer um curso sobre Spring MVC, Ruby on Rails, quero fazer um curso sobre Node.js. Calma, tenta de repente aprender alguma coisa por fora, pelo menos o básico, e dar prioridade no inglês. E nem precisa ser aqueles cursos, vamos dizer assim, aqueles cursos mais tradicionais, que você vai lá na escola, pode ser um curso online, tem várias escolas online. Eu já tentei aprender, por exemplo, com Duolingo, aprender em casa, utilizando esses aplicativos, e eu vejo que eles são complementares, tá bom? Então quando eu falo para aprender online, é realmente estar utilizando uma escola online de inglês, aquelas que você passa na televisão, propaganda o tempo inteiro, que você pode se conectar, tem vários professores lá em tempo real. Bom, enfim, você vai achar aí, vai aparecer o melhor para você. A última vez que eu vi, 1 ano desse de curso, tá? Posso estar desatualizado, posso estar falando bobeira, mas isso eu vi algum tempo atrás, então não estou falando o preço de hoje. Recomendo que você pegue e, por favor, consulte, mas estava em torno de R$ 1.700, dividido lá em 12 vezes, e tinha, parece que, uma carência de 10 meses, alguma coisa assim. Mas, enfim, isso numa escola online aí para internet. Porque eu também estudei muito inglês, eu fui aprendendo muito picado com o professor. Então, por que eu falo que é legal você seguir um método? Porque esse método vai te pegar aqui, sei lá que ponto que você está, mas do ponto 0 até um ponto bem avançado. E quando você segue um método, e é isso que eu falo, por exemplo, no Programar do Zero, você não ouviu falar ainda do meu projeto de como aprender a programar do zero em menos de um mês, acessa aí programardozero.com.br e você vai encontrar. Mas enfim, eu falo também nesse método do Programar do Zero, que por que é interessante você aprender a programar com um método? Porque você vai pegar toda a experiência de quem está passando ou já passou por aquilo, ele vai dar todo o caminho das pedras. E talvez, pelo fato de você ficar picando muito de método ou mudando muito o seu caminho, vamos dizer assim, essa junção entre esses dois, o método anterior que você usava e o novo que você quer aprender, não seja tão boa. Daí você tem que voltar vários módulos para trás para começar de novo a fazer aquele método novo a qual você iria estudar. Pode ser de inglês, pode ser de programação, enfim. Então, eu diria o seguinte, pesa muito o inglês aí na sua formação técnica. Se tiver que escolher um inglês ou alguma formação mais avançada, não estou falando da básica média, estou falando uma mais avançada, principalmente se você já estiver trabalhando com TI, prioriza o inglês, prioriza mesmo, porque todas as oportunidades, as melhores oportunidades que eu tive, eu precisei usar o inglês. Não é aquele inglês conversation, books on the table, que eu chego e falo qualquer coisa. É um inglês que realmente você precisa aplicar, normalmente para conversação. Quando eu trabalhava remoto para uma empresa francesa, não preciso nem falar, o pessoal lá falava francês, óbvio, eles
como eu tô falando aqui com o português com você, mas toda reunião era inglês. E dificilmente, vamos dizer assim, não difícil porque eu não posso ficar medindo estatística, não tenho dado para isso, mas era um inglês bem macarrônico, inglês francês, assim como tem inglês indiano. Enfim, então piora mais ainda essa situação, de modo que você precisa realmente saber, precisa realmente estudar. E não tem jeito, cara, inglês é prática. Hoje é muito mais acessível do que alguns anos atrás, principalmente por questão de preço, principalmente por questão de opção. Tá bom? Então eu acredito que sei lá, devo ter falado o que alguém já falou pra você, mas se eu já falei, se você já escutou isso de alguém, tô reforçando, tô aqui falando pra você com a minha experiência aí de quase 2 décadas na área de programação, que é muito importante. Segue estudando, e se você ainda não ouviu falar, se você estava na dúvida, não fique na dúvida, tá bom? Ah, mas eu não tenho grana para pagar nenhum tipo de curso de inglês. R$1.700 para mim é muito caro, ou sei lá, uma mensalidade de 100 e pouco. Eu respeito a sua situação, até porque eu não sou nenhum milionário, mas arruma um jeito. Tenta achar algum método gratuito, algum método que seja bom, tá? Aquilo nesse sentido que eu comentei com você, que te pega na mão do zero e te leva até numa situação mais avançada, como o método que eu uso para ensinar a programação, que é o programardozero.com.br, legal? Então se você gostou, deixa um gostei, se inscreve no meu canal, deixa os comentários se você tem alguma sugestão de curso online de como aprender programação, de como aprender inglês, desculpa. E mesmo que seja gratuito ou pago, descreve a sua experiência. De repente você falou assim, ah, cara, já perdi entrevista de emprego porque eu não sabia falar inglês. Ou então, olha só, eu fui numa entrevista de inglês, sabia inglês, foi muito importante, e assim você vai me ajudar a reforçar essa mensagem para quem está na dúvida. Legal? Então fica assim, muito obrigado, tchau, tchau.